Então vamos lá, pessoal. A gente tinha que montar o exercício. Deixa eu abrir aqui o layout dele. O objetivo era a gente criar uma janela. Essa janela só teria botões e a gente teria de dispor esses botões dentro dessa janela de acordo com uma figura que foi dada, utilizando os layouts Border Layout e Grid Layout. Deixa eu abrir a... Não, não. Não lembro até quando tava. Até hoje, né? Eu acho que era até hoje. Porque na quarta não, a gente combinou com o mercado, vem semana vai ter o da Não sei se está aberto ainda. Eu acho que era até o comecinho da aula, mas eu acho que como já passaram quase 20 minutos, eu acho que vai estar Eu fechado. mandei e tava falando que já tinha 5 dias de atraso. Não, atrasado, beleza. Enquanto tiver o botão lá, adicionar tarefa, pode mandar. O problema é quando... quando não tem o botão, aí já encerrou. Tá aí o botão? Ah, tá. Mas essa tarefa aqui não vai ser que está encerrada assim. Mas aqui está aparecendo que está encerrada assim. Então, mas enquanto tiver o botão, tá valendo. É porque a previsão De entrega dela era na outra aula. Aí a gente estendeu para mais, por isso que tá como atrasado já. Ah não, aí agora já encerrou até o envio. Então vamos lá, ó. Eu vou ir fazendo ele por partes. Então, o que o exercício, vamos lá? O que o exercício pedia é que a gente desenvolvesse essa janela, né, que ela ficasse similar a isso daqui, utilizando os layouts que a gente aprendeu. Não precisa ficar exatamente igual ao meu. Se você produzir um layout similar, tá bacana. Só queria ver você utilizando os dois layouts. Beleza? Tá, então o que eu vou fazer? Porque eu vou dividir a minha janela, então todo o meu componente, que ele é um container, a gente tem de definir qual vai ser o gerenciador de layout desse container. Então a gente até agora viu dois tipos de container. Quais são? Beleza, mas na verdade esses daí são gerenciadores de layout. Os elementos que são containers são, que a gente viu, o JFrame e o JPanel. Isso. Aí a eles você associa esses gerenciadores de layout, que a gente viu os dois. Grid Layout e Border Layout. Beleza? Então aqui eu estou considerando a minha janela, que ela vai ser um container também. Vocês definiram a janela com que layout? Border, né? Então, beleza, ó, eu vou definir ele como border. E aí, o que eu faria no border? Eu colocaria o elemento A lá na posição superior, page start, e colocaria todos esses elementos dentro do centro. Mas aí você pode se questionar, tá, mas cada posição, você tinha dito que só pode ter um único elemento. Então o que a gente faz? A gente adiciona de fato um único elemento, mas adiciona um container. Por quê? Porque dentro desse container eu posso definir outro layout e adicionar mais elementos ali dentro. Ok? Que é o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui um JFrame, que eu vou chamar de janela. Beleza? Fazer as definições básicas de tamanho. Nem sei que tamanho fica legal, mas vou supor. $500 por... Obrigado.
Beleza? Tá, então primeiro eu vou definir que a janela, então define que a janela terá border layout como gerenciador de layout. Beleza? Então para isso é janela.setLayout e aqui eu passo alguma referência de um objeto que seja Layout Manager, tá? Que é uma interface. Então eu poderia, não precisa, tá? Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, criar um objeto Border Layout só para você ver o que é que a gente está passando ali e passar esse gerenciador aqui dentro. Beleza? É a mesma coisa do que você colocar um new Paraná. Então não precisa decorar aquela linha, entende o que é que você está fazendo. Beleza? Então aqui eu já defini que o gerenciador de layout da minha janela vai ser Border Layout. Já sei que na parte Page Start do Border Layout vai ter um botão. Então eu vou adicionar esse botão nessa parte. Então janela.add. Como eu não vou utilizar esse botão, já vou criar ele aqui dentro mesmo. A Border Layout Page Start. Dúvida? Então aqui a gente está adicionando o botão A. Beleza? Na parte central, como eu tenho mais de um elemento, eu vou ter que adicionar um container. Então a gente viu como container o JPanel. Vou só separar aqui. Então o JPanel, vou chamar ele, por exemplo, de painel central. Tem. Professor, Oi. page start em North também é a mesma coisa? Page Start North é a mesma coisa. Aqui, a partir, se não me engano, da versão 7, o North foi substituído pelo Page Start, e o Self também, Last Oeste. Mas se você colocar, ele ainda funciona. Só não é o recomendado. Ok? Tá. Então aqui eu vou criar o meu painel. Beleza? Esse painel aqui, vocês sugerem que layout para ele? Grid? Eu faria grid também. Então dividiria, por exemplo, aqui ele, né? Deixaria essa parte numa célula do grid e essa outra parte numa outra. Beleza? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Isso daqui é o que a gente vai trabalhar agora, né? Então ele saiu dali. E agora o que eu vou fazer? Eu estou definindo esse painel aqui. Então esse painel eu vou dividir ele em esquerda, né? Que é essa parte. E a direita. Como eles têm tamanhos aproximados, eu vou assumir que eles têm o mesmo tamanho. E aqui a outra parte. Beleza? Tá, então eu já defini que ele vai ser grid layout. Eu posso chamar pelo método setLayout, ou no caso do JPanel, eu posso passar o gerenciador de layout pelo próprio construtor. Tá? Opcional. Então eu vou passar aqui um new grid layout com uma linha e duas colunas. Beleza? Que é a esquerda e a direita. Vai estar aqui. Deixa eu passar uma linha aqui. Não vai ficar simétrico não, mas só para ilustrar. Então é esse painel aqui que a gente está fazendo. Ok? Na parte esquerda tem mais de um elemento, então também não vai dar para eu adicionar vários botões. Então eu vou adicionar também mais um painel e depois dentro do painel eu adiciono o restante. No grid layout, diferente do border layout, eu não especifico aonde que eu quero inserir cada elemento. Ele já vai inserir automaticamente preenchendo primeiro as linhas, da esquerda para a direita. Então o primeiro elemento que eu inserir vai ser esse daqui. Então eu vou definir esse painel como sendo painel esquerda. E ele, dá pra gente definir ele como sendo um grid também de 3 linhas e uma coluna. Ok? Então, new grid layout, 3 linhas por uma coluna. Ok? Só para eu não esquecer, eu já vou adicionar, primeiro, eu vou adicionar esse painel aqui ao meu frame anterior. Por quê? Para eu não esquecer e depois ficar solto esse painel.
Ok? Então, o painel central a gente havia definido que ele vai ficar no centro da janela. Então, janela.add, painel central, border layout.center. Ok? E agora, o painel da esquerda eu vou adicionar ao painel central. Tá? Então, painel central.add, painel esquerda. Eu não preciso passar nenhuma variável adicional como parâmetro, porque ele já sabe aonde que ele tem que inserir. Ok? E agora eu vou montar esse painel da esquerda. O painel da esquerda ele é formado por 3 botões. Então ficou tranquilo, né? Painel esquerda.add, new JButton. E aí são os textos B. Que loucura que eu fiz. B, C e D. Dúvidas? Então o painel da esquerda a gente já montou, que é o que está aqui. Falta só agora o painel da direita. Ok? Então vamos montar o painel da direita agora. Então JPanel. Essa fonte tem, Primeiro. Então vamos lá. Agora o painel direita. Beleza? Painel direita, eu sugiro que a gente defina o layout border layout para ele. Beleza? Então, painel direita, ponto set layout, new border layout. Ok? Tá, vocês adicionaram o que e como aqui? Aqui, esse painel. A gente definiu ele como border layout. Eu coloquei porque é um meio centro e centro de novo. O E é mais distante. Colocou o E, aí definiu isso daqui como sendo centro. Beleza, então eu vou colocar o E aqui, que vai ser o mais fácil. Então eu vou definir painel direita, ponto add, vou criar o botão E, beleza? E vou falar que ele vai ficar no line start. E essa fonte grande aqui não dá pra ver direito. Por isso aqui? Não precisa estar idêntico, não. Ok? E aí aqui eu vou adicionar, antes que eu esqueça também, o painel direita no painel central. O E line start para ele ficar aqui, ó. O line start é a esquerda. Como é a segunda pessoa que pergunta, vamos só esclarecer. Algumas pessoas utilizaram as palavras reservadas, né? E center, né? Não tem problema ainda você utilizar isso daí. O que aconteceu? É a mesma coisa que a gente tem, ó. Então, esse daqui é o equivalente ao page start. Esse daqui é o equivalente ao page end. Agora judiou de mim, hein? Leste oeste. Não sei, é um dos dois aqui, acho que é esse aqui, line. É que eu não sei de direção, ó. Mas vocês estão manjando, né? Line start, line end e center. Beleza? Qual que é o risco? O risco é porque a partir, se não me engano, da versão 7, foi trocado, em vez de utilizar essas orientações, utilizam as outras constantes e pode acontecer delas ficarem depreciadas e futuramente saírem das próximas versões. Então é bom sim você alterar por esse motivo, mas vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Tá, então seguindo, adicionei o E aqui nessa posição.
Beleza? Vou adicionar agora aqui no centro um painel. Beleza? Então vamos lá. Então agora eu vou definir mais um painel, que eu vou chamar de painel direita central. Beleza? Vou adicionar ele dentro do painel da direita. Então painel direita.add, painel direita central, na posição center. Beleza? E agora? O J dá pra gente adicionar no centro já, né? Beleza? Então aqui vai ser painel direita central.add. Vou criar o botão J. No centro. Beleza? E agora eu vou criar o último painel, que vai ser o painel direita superior. Beleza? Vou adicionar ele ao painel da direita, na posição page start. E ele vai ter o layout, essa partezinha aqui, o layout, grid layout, dividido em duas linhas e duas colunas. Então, painel direita superior, ponto 7, layout. Beleza? E aí adiciona os botões lá dentro. Painel direita superior.add, new JButton F, FG, H, I. Beleza? Dúvidas? Vamos executar e ver se está funcionando. Só zoou aqui, né? J. Painel de trau. Porque está acumulado, tem que ficar abaixo do isso que está. Sim, verdade. Uhum. Tem que colocar entender o painel. Tem que ter um painel dentro desse painelzinho. E é bom layout de... Eu tô entendendo o que você tá falando, mas só um pouquinho. Não, tá estranho, não, peraí. Aqui a gente errou alguma coisa, peraí. Não, mas aqui, ó. Esse daqui fica... Eu botei no painel de Então, mas é que aqui eles estão compartilhando o... Peraí, eu inseri o E, acho que no errado. Só um pouquinho. O E no line start do painel da direita, beleza. Painel direita. Adicionei o painel direita central. Painel direita central. Ali no centro, beleza. Ah, eu acho que eu adicionei no errado aqui. Aqui, ó, painel direita central. Né? Painel direita central, direita superior.
Ó, zicou tudo, hein? Não, mas tá perto agora, vamos lá. Agora painel direita central. Painel direita superior em cima. Direita superior adicionou. Painel direito. Painel direita superior. Só um pouquinho que eu não defini o layout do painel direita central aqui. Ó. Painel direita central. Border layout. Beleza. Foi? Foi? Tranquilo, pessoal. Dúvida? Só comparando aí, mais ou menos, foi igual. Aham. E o A pode ter intenção, é normal. Ah, entendi. Você queria que ele ficasse. Vai depender do seu objetivo, né? Por exemplo, eu quero que ele fique de fato do mesmo tamanho. Você poderia ajustar de fato. Porque quem aumenta proporcional é o grid. Aqui, para a gente colocar ele no mesmo tamanho desse daqui, com o que a gente aprendeu, a gente teria que redimensionar até o grid diminuir e ficar do mesmo tamanho. É uma possibilidade. Com o que a gente aprendeu, a gente não conseguiria, por exemplo, deixar ele daquele tamanho. Com o grid bag, que a gente não vai aprender, mas dá para vocês estenderem, daria para a gente fazer isso. Porque o grid bag você consegue mesclar, ele é mais flexível, porém mais complexo também. Beleza? Mas assim, se o layout não está te atendendo, o foco vai lá e busca outro que te atenda. Né? E vai combinando. A ideia é a mesma. Só tem que ver como que ele funciona e ver se ele se adequa ao que você precisa. Hã? Até ficar o layout que você quer. Ok? Então, beleza, pessoal.